meus queridos Linhas e Carretéis. Aqui estamos hoje com o nosso Nós. Eu e o meu querido convidado, Heraldo Balbino, que está lá na Dinamarca, tá? E aonde hoje o entrevistador vira o entrevistado do entrevistado, ok? Heraldo, seja bem-vindo, meu querido. Beijos! Obrigado mais uma vez. Então, eu tenho sim uma curiosidade. Na época que eu comecei, né? Eu comecei na escola, na Cidade de Deus, com você foi lá. Eu gostaria de saber o porquê a escola, por que a Cidade de Deus, por que exatamente a Cidade de Deus, assim, por que você escolheu a Cidade de Deus para dar início ao seu projeto? Heraldo, você fez uma pergunta muito importante para mim. Eu cresci em Jacarepaguá a minha vida inteira, né? Eu nasci aqui porque meu pai comprou um terreno aqui, eu era bebê ainda. E aí nós viemos para cá, né? Eu vim bebê para cá, morei em Jacarepaguá em vários bairros e sempre ouvia falar sobre as dificuldades da Cidade de Deus. Eu estudei em colégios em Jacarepaguá, tive amigos que moravam na Cidade de Deus e sempre escutava as pessoas dizendo isso. E eu me questionava, mas por que não dar uma oportunidade para que as pessoas possam crescer também? E aquilo foi vindo na minha cabeça. Eu tinha uma vontade louca de entrar na Cidade de Deus para saber como funcionava a Cidade de Deus. E quando a Ana Cláudia me fez... Eu fui primeiro para Mirataia, mas eu trouxe os meus alunos da Covanca para Mirataia. Vieram todos, mais de 50. E aí a Ana Cláudia dava aula, junto com a mãe dela, a professora Fátima, que era diretora do colégio, lá na parte que vocês costumavam dizer que tinha o asfalto e não tinha o asfalto, que era próxima ao rio, a associação. E ela me fez a proposta de ir fazer a parte de passarela no projeto Ponto de Partida. Que, para mim, foi assim... Ela ficou com medo. Será que ele vai querer? Ela estava me dando exatamente o meu sonho de consumo. Eu vou entrar na Cidade de Deus. Eu estarei lá na Cidade de Deus. E aí eu entrei, quando eu vi aquele monte de crianças, jovens, em volta de mim, ou seja, com um sonho na cabeça... eu falei assim, gente, era isso que eu queria saber. O que eu posso fazer para essas crianças? E a Ana Cláudia tinha esse veículo, né? Ela estava trazendo a imprensa, o RJ, papapá, e ela também queria ajudar. A Ana Cláudia veio muito jovem fazer parte do Escândalos, que foi um outro projeto que eu tive. Ela tinha 12 anos. E ela sempre acreditou no meu trabalho. E, veja bem, aquele momento de estar com vocês, ele foi além da minha expectativa, porque eu andava nas vielas da Cidade de Deus, porque você me levava, Joyce, Kelly, Tatiana, André. Eu fui ao Karatê, eu fui no final da Cidade de Deus, onde as casas são feitas abaixo da terra. Eu muito alto, a minha cabeça passava por cima eu olhava por cima dos telhados e eu não sabia que era aquela realidade. Eu fui à beira do rio, onde tem muito jacaré. Eu andei aquilo tudo, as pessoas me cumprimentavam na rua, sabe? Eu era o professor dali de dentro. Bastante respeito, né? As pessoas me amavam. Eu fui à mocidade, eu fui aquelas pessoas que desenvolviam a quadrilha, a dança de quadrilha, que é a festa junina, né? A gente chama quadrilha, que é a festa junina. Vocês competiam, vocês levavam aquela competição para o Rio de Janeiro inteiro. Eu achava aquilo lindo e maravilhoso. Você está entendendo? Então, a Cidade de Deus, para mim, ela sempre teve o sabor de casa. Eu não morei na Cidade de Deus, mas eu era amado. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu não tive uma família de tios presentes, tios que iam aos meus eventos, primos que iam aos meus eventos. Eu tenho um casal de primos, que é o Paulinho e a Iris, que eles sempre estão na minha vida. São meus primos mais velhos. Mas outros, não. Eu que tinha que ir à casa deles quando criança. Então, a Cidade de Deus, ela é a minha família afetiva. Os meus alunos que acreditaram em mim num período que eu estava andando com as minhas pernas, a Angelus foi eu andar com as minhas pernas. Quem acreditou em mim foi a Cidade de Deus. Então, o maior elenco que eu tive até hoje veio da CDD. Da Cidade de Deus. E a maioria dos meus alunos acreditaram nas minhas loucuras, acreditaram neles e não moram mais no Brasil.
Moram na Exatamente. Dinamarca, no seu caso, na Alemanha, na Holanda, na China, no Japão, na É, Espanha, que é o caso da Joyce, nos e, Estados Unidos, em Dubai, que é o caso do Heraldo. Então, ou seja, porque o Heraldo também o Ailton foi morar aí com é, você, com a Cidade de Deus. Aquele menino também tinha uma paixão enorme pela Cidade de Deus, não saía daí. O Leandro, que rodou a Europa toda. Então, Cidade de Deus, gente, é a minha família extensiva. Eu amo a ó, Cidade de Deus. bom. E outra curiosidade que eu tenho também é que a gente iniciou o projeto como ponto de partida, mas aí depois mudou para o Angelus. Por quê? O ponto de partida foi esse início da minha independência. Quando a Ana Uhum. Cláudia, ela que botou o nome de ponto de partida e eu não sabia. Ela montou o projeto para me dar de presente. Então, o projeto foi montado, eu fiquei com vocês uma semana, algo assim. Aí o RJ veio, foi um evento culminante, saiu na RJTV, papapá, entrevistas, vocês apareceram, e a Ana Cláudia falou assim, não vai embora enquanto não acabar tudo. E eu tenho mania de tudo que eu termino, um beijo, tchau, gente, tô indo embora. Né? E eu ia embora, e eu tive que ficar. E aí a Ana Cláudia veio andando comigo da Cidade de Deus até a Merck e disse, irmão, eu montei o projeto para você. Agora continua, o projeto é seu. E aquilo eu falei assim, nunca as pessoas me chamavam para eu começar um projeto e não me dava a estrutura pronta. E a Ana Cláudia foi assim, ela me deu, ela gerou o filho e me deu o filho. Então, o ponto Sim. de partida era o sonho que a Ana Cláudia sonhou para mim. Depois de um ano, ele virou Angelus, porque talvez na cabeça de vocês, naquela época, tenha sido muito difícil compreender, porque vocês vinham de realidades, cada um de uma forma diferente, uma vida sofrida, uma vida que buscava um sonho. E quando virou Angelus, foi porque eu fui apresentar no Terreirão com vocês, e a Tatá, que era líder de comunidade, ela. Talvez ali foi que eu entendi o que vocês significavam para mim. Eu era o professor. A Joyce começou com a história do tio Helder. Ela começou, É. tio Helder, tio Helder, tio Helder, tio Helder. E o povo começou a chamar de tio Helder e mantive. Até hoje eu sou o tio Helder, porque a Joyce me batizou de tio Helder, né? Ela batizou esse tio Helder e virou tio. E, É. e, e como vocês eram novos, tinha uma mania de chamar o professor do colégio de tio. Então foi fácil essa adesão do tio. E a Tatá, voltando a falar dela, ela passou. Nós dublávamos uma música de um grupo chamado Angelus, e que a música se chamava Angelus. E a gente Uhum. dublava aquela música. Éramos um grupo de 20 ou mais de 20 entre meninos e meninas que nós rodávamos em formatos de pirâmides, né? E a Isso. Tatá veio, e eu vinha de trás para frente que eu fazia uma das vozes centrais. E vocês faziam o coral. Quando eu vinha andando, ventava muito, 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 todo mundo de branco, as roupas voando, o cabelo voando, e a gente impecável na beira do rio do Terreirão, fazendo a música. A Tatá veio com a mãe dela e falou assim, mãe, vem que eu quero te apresentar. Isso tudo eu escutei. Mesmo vocês cantando, eu escutei, porque eu estava na cara dela. Vem que eu quero Uhum. te mostrar. Eu adoro esse grupo Angelus. Eu instalo Angelus, eu tenho o hábito de conversar muito comigo mentalmente. Angelus, gostei da ideia. Então, hoje, o ponto de partida vai passar a ter um nome físico, tá? Ele vai Sim. ser uma pessoa, entendeu? Ele vai ser o que eu sempre quis. Eu sempre quis ser pai. E ali eu tinha muitos sobrinhos, e a Ângela Luiz inteira, ela era o meu filho. Tanto que o meu primeiro filho, quando ele nasceu, que foi um processo grandioso, ele se chama Ângelo, porque ele derivou da Angelus. Então eu só compreendi que eu pegava no pé de vocês, eu exigia a imagem limpa, cuidado com o que vocês vão fazer da vida de vocês, Sim. era porque vocês eram o meu filho Angelus. Então, você também tocou num ponto que eu também queria te perguntar, porque eu sei que todo mundo conhece o Helder, o professor, o tio, mas como é que é o Helder, pai de dois Heraldo, filhos? olha só, vou falar primeiro do Ângelo e depois eu falo do Henrique. O Ângelo, ele é a Angelus inteira. Ele é teimoso, ele é amoroso, ele é Ele é fiel, ele muito é lindo. tempo, ele tem todas as personalidades dentro dele. Aham. E
é uma aventura o tempo inteiro, porque tem horas que ele me chama a atenção, como a Joyce falava, o deve estar louco. E ele tem as coisas com ele. Então tem coisas, a gente olha para ele, a gente tem que falar assim, ele lembra muito o André. O André, quando era novo, ele tem traços, aquela sobrancelha muito bem feita do André, que Uhum. ele levantava aquela aquilo ali. Expressivo. E o Ângelo levanta a sobrancelha desde os 3 anos de idade. Então ele tem. E o Ângelo, ele não gosta de atuar, ele gosta de me dirigir. Ah, O Rodrigo sempre botou na mão dele um walkie-talkie e o Ângelo sei. ficava, né, para baixo para cima quando eu estava na lona, ia para dentro do camarim e ficava mandando mensagem pro walkie-talkie que a Bárbara ficava com um, acho que o André ficava com outro e o Rodrigo ficava com. O Rodrigo passava o dele para o Ângelo e o Rodrigo escutava no da Bárbara. E o Dudu ficava com Gente. um. Então o Ângelo ia sinalizando a eles: meu pai tá lindo, meu pai vai sair, meu pai já tá pronto. E eu Aham. comecei a perceber no Ângelo exatamente uma posição que eu não conseguia colocá-la em prática. Era sempre nos ensaios, porque eu estava junto com vocês. Então, ser pai do Ângelo, ele conseguiu resumir toda a Angelus dentro dele. É, aqui na minha casa, tudo quanto é lugar que você olha, tem algo do Ângelo. Você está entendendo? O Ângelo foi muito desejado, Hum. muito esperado. É uma aventura. Viver É, com o mas... Ângelo é uma aventura todos os dias. Viver com o Henrique é algo assim suave. O Henrique, ele é um cavalheiro. Tudo o Sim. Henrique agradece, tudo o Henrique ele pontua, tudo o Henrique ele diz o sentimento que ele está sentindo, é, ele cantarola o tempo inteiro, ele vai comer, ele demora 1 hora porque ele está cantarolando, e o Henrique é, e o Henrique teve um preconceito com ele por causa do tom de pele, que ele perguntou Aham. se ele ia ficar da minha cor. E eu Hum. disse não, que eu amava ele daquela forma e Rodrigo a mesma coisa. E hoje o Henrique, ele se ama, né? São 4 meses que nós estamos vivendo juntos. Sim. E quando a sua matéria for ao ar, o Henrique já estará assinando nosso nome. Então, Ai, Besteira, que bom. definitivamente. Olha só, eu com essa mania do meu. Eu tenho um problema com o meu terrível, o meu aluno, o meu filho, o meu esposo. Eu não sei se um dia na minha vida essa coisa do meu, que eu não me recordo também se eu tive problema com o meu, mas eu tenho o hábito de dizer muito o meu. Eu queria tanto ter uma família, a Angelus sempre foi para mim uma família. O André Sim. sabe disso, eu recebo. O André vem na minha casa todo mês. Enquanto eu não virei padrinho dele e da Bárbara, ele não sossegou e eu também não sosseguei. E aí eu vou contar o que vai acontecer mais à frente, que ele já sabe que eu já falei para ele. E aí, veja bem, essa coisa do meu, talvez eu sempre, talvez não, eu sempre quis ter uma família grande, uma mesa muito comprida, com várias pessoas sentadas à mesa, e eu tenho essa ligação com a Angelus. De Hum. todos as pessoas que frequentam a minha casa, que eu me tornei padrinho, que eu fui a casamento, que eu batizei filho, são pessoas que viveram dentro da Angelus. É incrível. O poder de personificação, de existência que a Angelus tem na minha vida e que eu coloco nela. Tanto que a gente está reconstruindo a Angelus, uma nova geração para 2022. E o mais interessante, estão vindo para a Angelus filhos de ex-membros da Oi, Angelus. lindo. Olha, Que bacana. agora eu vou ser tio-avô. Gente, que louco, que maravilhoso. E outra coisa, eu tenho uma pergunta. Eu sei que agora, no momento, você também trabalha numa escola, né? Dando aula como professor. E você também tem a companhia, né? Angelus. Mas você pensa também em algum dia, de repente, abrir uma agência, Angelus? Então, Heraldo, Assim, olha, uma agência de modelo, pode ser modelo, manequim, publicidade, onde acontece aula de moda, onde pode ter uma oficina de teatro ali dentro, mas, tipo assim, uma companhia mesmo, uma agência, como uma Army, uma Elite, sabe? Mas Agency Angelus.
E você, Então, no caso, seria o Booker ou o diretor? eu nunca pensei dessa forma que você me passou. Eu fui fazer pedagogia porque a história não foi para lecionar, a história foi para eu passar melhor para a equipe o que eu sonhava e eu já tinha o teor de pesquisas. Então, eu sempre gostei de dominar o que eu estava explicando para a companhia. A Angelus, ela foi me dando esse sabor. E a Aham. pedagogia, eu entrei porque Ângelo é TDAH, ele tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e eu descobri que eu também tenho. E Henrique é DI, ele tem transtorno de déficit de intelectualidade, tá? E tudo dele é mais lento. Então, Uhum. veja bem, o Pai do Céu me deu 2 presentes enormes. E eu comecei a levantar a bandeira do meu primeiro filho e defendê-lo e correr atrás dos direitos dele. Eu já Sim. trabalhava com todos vocês a autoestima e eu não tinha o canudo. Agora eu estou retendo o canudo, então eu falo de igual para Sim. igual com as pessoas e coloco elas no lugar delas em relação a respeitar o Sim. direito que as pessoas têm. Eu me vejo, sim, dirigindo ou montando, né, uma estrutura a qual eu possa trabalhar a autoestima da diversidade. A beleza, para mim, ela é única, porque cada um é um universo. Hum. Então, você é belo dentro do seu universo. Você tem que entender que você é belo. Você tem que entender que o que os outros vão dizer não interessa. Então, Perfeito. não interessa, não vai acrescentar em nada para É, você. Você está não. entendendo? É a vida que segue. Você nasceu É. com um propósito, então você precisa de ter um alicerce, e eu quero dar esse alicerce para que as pessoas possam chegar lá na frente. E uma palavra que eu costumo dizer assim, quando uma pessoa diz algo a meu respeito que não me agrada, eu logo dou a contraproposta. Vem cá, você está feliz porque falou que eu não presto? Ah, tô. Ai, que ótimo. Então estou feliz porque eu já estou fazendo você feliz. Olha só, saindo lucro. Ou então pede, tipo assim, olha, me dá esse endereço para eu mandar minhas contas para você pagar, entendeu? Já que eu tô te incomodando tanto, né? Exatamente. Você está vendo como você tem esse empoderamento, mas muita gente não tem. E o É, adolescente, ele, o jovem, também tem essa dificuldade muito grande porque ele se vai se mutilando, sem se é, cortar. Ele vai mutilando os seus desejos, os seus sonhos, se trancam e, infelizmente, alguns cometem suicídio. é, Eu infelizmente. comecei, eu fui para o município para dar uma palestra de autoestima. Foi tão maravilhoso, que me chamaram para voltar em 2016. Eu comecei indo só para a sexta e para a quinta série, para a quarta. Então, eu tinha 2 turmas de sexta, 2 de quinta e 3 de quarta. Aí, no ano seguinte, eu falei assim: posso pegar a terceira? Aí, peguei 3 de terceira. Acrescentei as que eu já tinha. Aí, no ano seguinte, eu falei assim: eu queria tanto pegar a primeira e a segunda. Aí, peguei. Aí, ou seja, a segunda aumentaram mais 3 e a primeira mais 3. Em 2019, eu falei assim: eu adoro criança. Né? Eu não sou Xuxa, não, mas eu gosto muito de criança. Hum. Né? E me deram 4 turmas de pré-alfabetização. Então, eu já estava aplicando autoestima no colégio inteiro. E eu me recordo que eu fui uma vez de coelho da Páscoa para o colégio, meu filho me maquiou, e aquelas crianças sabiam que era eu a pessoa. A Aham. gritaria foi além da imaginação, porque eles não tinham tido um contato com o coelho, e o coelho era o tio Helder. Mas Quando é interessante isso, porque assim, você sempre passava para a gente essa autoconfiança e essa energia que você também transmite é uma coisa assim, impressionante, assim, sabe? Porque você também tem uma energia, você tem uma energia ótima, mas ao mesmo tempo a gente fica meio que, como é que se chama aquela coisa, receoso, intimidator? Não, intimidado. intimidado pela sua presença, entendeu? Porque quando você chega, você já chega chegando, então as pessoas, quem é aquela pessoa ali, sabe? Então, isso é legal também, porque você transmite, sei lá, alguma coisa, uma energia assim, sabe? Muito, muito, muito Então, positiva.
Heraldo, eu me recordo que quando eu ia para Mirataia dar aula para vocês já estavam todos antes do horário lá me esperando. Então eu passava no meio de vocês e o olho de vocês É, brilhava. E sim, vocês vinham falar comigo, mas vocês tinham um certo respeito sei, por aquela isso. figura, entendeu? É. Você A gente sabe que tinha hoje medo, respeito, a gente tinha medo era um de falar alguma respeito. coisa, de falar alguma coisa, você, tipo, não sei o que, gritar com a gente, assim, sabe? Mas não era, é só o medo mesmo. Você acredita que hoje no município, quando em 2019, porque parou um ano, eu estou voltando agora, e foi impressionante o que aconteceu agora, mas em 2019, quando eu chegava no colégio, eu deixava o carro lá na praça, na Merck, né, e vinha andando até o colégio, e as crianças chegavam cedo demais, porque eu vinha trazendo todas elas que estavam sentadas me esperando, elas sabiam onde eu deixava o carro. Hum, E eu vinha com aquele mundo de crianças, e as que estavam com o pai na porta do colégio, quando eu parava, eu falava assim: bom dia, criancinhas. E era aquele coro enorme: bom dia, tio Helder. E eu ficava assim, impressionado, eu, gente, o que está acontecendo? Porque tinha esse reflexo quando é, eles não saíam disparados e iam me abraçar para pegar minha bolsa. hum, Eles tiraram aquela roupagem, porque o tio Helder foi o que meu filho disse. O Ângelo, ele foi várias vezes ao colégio, assistiu dando aula. Ele falava assim: pai, você tem que dar aula no meu colégio, porque você sobe na cadeira, você senta na cadeira, você rola no chão, você não existe no meu colégio, os professores são é, frios. O é, meu colégio, o colégio do meu filho é um colégio particular, os professores são frios. E uhum, as minhas amigas professoras, eu ia de sala em sala falar bom dia para as crianças. E ao voltar agora, eu cortei os cabelos todos, meu cabelo era abaixo do ombro. E eu falei assim, uhum, pessoal, vou me reconhecer de máscara. E eu fui de sala em sala. Quando eu fui, você via aqueles olhos assim regalados. Eu é, falava, vocês se lembram de mim? E aquelas cabecinhas fazendo assim, porque eles não conseguiam falar, né? Eu acho que a emoção estava tão grande. é, E eu falava assim: quem sou eu? Quem lembra de mim, levanta o braço. A turma, um ou dois que são novos, não sabiam o que era, levantava o braço. Eu falava assim: e qual é o meu nome? Aquilo em coro, tio Helder. Olha, segurar a emoção na é, altura do campeonato com a minha idade é pesado. Mas eu falava assim, eu cheguei em casa e falei para Rodrigo assim, eu sabia que eles me amavam, mas a falta que eu fiz para eles está hum, além do meu raciocínio enquanto humildemente ser humano. Porque aquelas crianças, eles me amam, e eu sei dizer que o índice de brigas, o índice de discussão, de bate-boca entre o colégio, no ano de 2018 e 2019, sumiu. é, E eu criei uma brincadeira que era assim: o abraço comunitário. Desde 2015, já tinha na Angeluz um abraço comunitário. Em 2000, 2001 já tinha criado. Então, todo mundo que criou na televisão, desculpe, eu cheguei primeiro. A Angeluz já tinha um abraço comunitário que não dava para abraçar todo mundo. Eu criei, gente, um abraço comunitário. Eu ficava no meio, todos vocês me abraçavam, fazia aquela roda enorme em volta de mim. E eu levei isso para o colégio, como levei o grito de guerra de vocês também para o colégio. Então, eu criei um grito de guerra em 2000, que era para o grito de guerra, uma, duas, três. Grito de guerra, Angeluz, todas. Então, esse grito de guerra, eu emprestei ele, inclusive, para Fazarte. Eu disse para Fazarte, é meu. É minha, é algo meu com a minha Angeluz. E eu sim. emprestei para Fazarte. E o colégio, essas crianças fazem o grito de guerra. Crianças de 4 anos, de 5 anos. E o abraço comunitário, eles têm também. Agora não tem por causa da Covid. Mas eles saem de sala, Heraldo, pede a tia para ir ao banheiro fazer xixi. E eles vão lá na minha sala e batem na porta, tio Helder. Aí eu paro a aula e falo assim: fala, meu amor, eu preciso muito de um abraço porque eu não estou me sentindo bem. Gente, Me lembra? olha, eu posso falar uma coisa? Pode. Isso acontece também a mesma coisa que comigo, porque assim, os dinamarqueses eles têm um problema muito sério, né? Que tem os pais, eles não sabem como abraçar seus filhos aqui, né? Ah, Nem é. todos, mas não é da cultura deles, entendeu? De abraçar, tocar muito. E como eu brasileiro, trabalho numa escola dinamarquês, eu abraço todo mundo, abraço as crianças, e aí eu sinto que às vezes vem uma criança, tipo, pra perto de mim, ela já chega assim, ó, né? Aí eu pergunto, você quer um abraço nela? Aí então vem, aí dou um abraço, sabe? E isso é muito legal porque isso eu faço também na frente dos pais, que aí os pais ficam olhando assim, meu filho fala muito de você em casa.
que você abraça, você dá muito carinho e a gente gosta muito de você. Sabe? Isso é gostoso, sabe? Muito. Ouvir. Heraldo, eu te dou dar conselho. Conselho, se fosse bom, a gente dava vendia. Eu diria para você, cria uma palavra-chave, porque você está formando futuros presidentes, É, futuros líderes, entendeu? O momento é agora, é não é agora. amanhã. Cria um link, da mesma forma que eu criei aqui, o meu abraço comunitário, e eles chegam lá, eu digo, olha, precisou de alguma coisa, vem aqui e o tio Helder dá um abraço em você. Porque eles vão chegar para você e vão usar exatamente aquela palavra mágica que você criou e deu para eles de presente. E eles vão crescer, eles vão casar, vão constituir família e vão fazer com você igual vocês fazem comigo. Vocês sempre, quando voltam, vocês querem saber como é que eu estou, querem me ver. Sempre. E isso é impagável, Heraldo. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa abençoada. E Deus, ele me deu o privilégio de eu estar trabalhando com aquilo que faz muito bem para mim. Porque, olha só, eu tive dentro do câncer, que foi a púrpura, estava virando leucemia, e o meu melhor remédio, o André sabe disso, que ele acompanhou o período todo, foi quando o Ângelo nasceu. E o melhor remédio, além do amor do meu esposo, além do Ângelo, Deus, em primeiro lugar, ele já tinha me dado a fórmula. Foi o abraço dos meus alunos e saber que eu estava ali no momento que eles precisavam. Então, Não a tá minha sozinho. plaquinha, ela foi subindo que a medicina não sabe explicar. E eu disse para eles, eu fiz um exame triste, 2 horas depois eu fiz o mesmo exame feliz. O primeiro exame deu 30 de plaqueta. E o segundo exame, 2 horas depois, deu 92 de plaqueta. Então, Deus me abriu a mente e ele me provou. Seja feliz, não se incomode com o que as pessoas vão dizer, porque Deus me ama. E aí, ou seja, meu esposo, meu filho, na época, que só tinha um, e os meus alunos, André viveu isso tudo, eles são o grande remédio que Deus colocou na minha vida. E Isso é estamos muito aí. importante. Porque isso é importante mesmo. Tem muita gente que fala família não é só não é só sangue, mas família são pessoas que a gente escolhe para nossas vidas, né? Isso A é gente fala interessante. que é família afetiva. Exatamente. Bom, minha última pergunta que eu Vamos. gostaria de saber é o que o Helder vai fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Qual é o novo projeto? Ou pretende se mudar, morar fora do Brasil? Então, olha, gente. Então, Heraldo, eu sentei com o André, né? E a gente traçou. O que acontece? O André, ele é muito presente na minha vida o tempo inteiro. Ele era o caçula de vocês. Sim, Então, desde a todos época que a gente vocês. chamava ele de bad boy, né? Isso. Todos vocês levantaram voo. E o André, ele ficou ali. Sabe aquele filho caçula de uma família de muitos filhos, que o pai Uhum. fica velho e ele não sai de volta? É André. Oi, Ah. Oh. 2 minutos. É André na minha vida. Então, ai, caramba. Ele escreveu, ele continuou ele não deixou vocês morrerem. A Não, Angelus, ela está viva, ele não deixou vocês morrerem de forma alguma, e ele sabe o quanto a Angelus é importante para mim. Então, nós traçamos importante. vários projetos, um deles é esse canal. Nós estamos retornando agora, sábado que vem, né, dia 6 de novembro, com o novo elenco da nova geração da Angelus. Ele já montou o espetáculo. O espetáculo Nossa. fala. Ele já montou o espetáculo. O espetáculo fala de mim e da Angelus. Músicas importantíssimas no início de vocês. Outras que ele pensou, que são em português, que falam da minha história com vocês. Eu só pedi para acrescentar uma única música, tá? Ele está Qual? vibrando com isso. Eu também estou vibrando com a vibração dele, porque ele quem vai me dirigir o tempo inteiro. Hum?
Eu estou no município, mas eu estou trabalhando como pedagogo num projeto que eu nunca trabalhei na minha vida, que é um projeto que abraça jovens de uma realidade difícil no Rio de Janeiro. Uhum. Eu, eu não posso dizer qual é o nome, porque eu não Tá. pedi autorização ao meu coordenador, mas nós estamos desenvolvendo um trabalho com a parceria do antigo Barra Music, que é hoje Hall. Então, eu estou Tem. lá com essa equipe, Ai, que está sendo assim, maravilha. mágico. Jovens de Jacarepaguá, estão vindo jovens de outro lugar. E, Heraldo, eu vou começar com uma prévia sobre o samba, transformando o samba num grande espetáculo. E o meu gestor, ele é um mestrado. Ele, para mim, é Dumbledore. Dumbledore, Aham. ele é aquela figura impecável de Harry Potter. Eu não me Isso. considero Harry Potter, nunca me considerei, mas ele fala as palavras dele para a garotada que está chegando, elas se tornam difíceis. Então, todos aqueles jovens são Harry Potter. Uhum. Eles estão em busca do conhecimento. E eu me vejo como a Fênix de Dumbledore. E eu faço a tradução das palavras desse mágico homem que se chama Edivaldo para aqueles jovens. E os Hum. jovens compreendem e entendem exatamente qual é a missão e o que aquele homem ele quer para aqueles jovens, e eu me vejo nele mais experiente, com mais idade. Você está entendendo? Entre outros projetos, eu estou lá na Fazarte, a gente desenvolve um trabalho maravilhoso com autoestima. Abrimos as portas. Eu não quero saber se a pessoa ela é alta, se ela é baixa, se ela é plus size, se ela é curvilínea, se ela é magra, se Sim. ela é azul, se ela é verde. Não. A gente abriu a produtora lá que eu chamo de fada. Eu chamo ela de fada porque Ângela batizou de fada, então ela é a fada da nossa casa. Essa mulher, ela tá enxergando com os meus olhos. Então, nós temos uma cumplicidade hoje maravilhosa. Ela me entende o que eu quero fazer para as pessoas. Não é pelas pessoas, é para as pessoas, que é diferente. É fazer para. O pela, a própria pessoa vai fazer por si. Ela Sim, só tem claro. que se identificar e acreditar que ela pode tudo. Então, É. esse trabalho está desenvolvendo. Existem outros trabalhos que estão vindo em direção que Papai do Céu está preparando. E o município? Heraldo, está dentro do município. É um sonho de consumo de muito jovem. Eu queria fazer magistério. Na época, meu pai não permitiu. E eu resolvi me tornar professor de manequim. Quando eu comecei, estava fazendo curso de manequim e vi a possibilidade de não me tornar um modelo famoso, porque eu tive a oportunidade aos 16 anos de ir embora para a Europa, conforme Uhum. você foi. Talvez você tenha sido minha grande realização e eu ter feito tripas de corações para você acreditar em você. Porque aos 16 anos eu recebi uma proposta de ir para uma agência e ir embora para a Suíça. E o Hum. dono e a dona ficaram encantados comigo pela minha versatilidade aos 16 anos em Copacabana, num desfile. Hum. E eu não ia conseguir ir porque eu era de menor. E a passarela eu vi assim: já que eu não posso dar aula de magistério, eu vou dar aula de manequim. E aí eu resolvi me dedicar a ser professor. É, a gente, Maravilhoso. É muito bom isso, assim, ouvir histórias assim desde o início. É muito gostoso. as suas perguntas foram maravilhosas. Você tem um sabor de intelectual. Disse isso na sua Obrigado. entrevista anteriormente. E você só está mostrando quem você veio para fazer história. Você pode não estar fazendo história aqui no Brasil, mas você está fazendo a sua história na Dinamarca. Você está fazendo o seu diferencial. Os seus alunos vão levantar a sua bandeira e eu acredito, Heraldo, que você só Hum. está no início. Eu vou fazer a mesma previsão que eu fiz antes de você ir embora. Você só está no início. Você Obrigado. ainda vai alcançar muitas montanhas maiores aí, você vai tirar de letra, entendeu? E Vamos sem sim. precisar. Estou aqui no Brasil, liga que eu tirarei as suas dúvidas com o maior prazer. Sempre, sempre, sempre. Eu sei que eu não estou sozinho. Mas foi Olha, muito bom. foi maravilhoso. Eu agradeço as perguntas. Então, meus queridos linhas e carretéis,
eu e meu querido Heraldo, nós vamos nos despedir de vocês dizendo um Feliz Natal. O Feliz Heraldo está sendo esse presente para mim, para minha profissão, para minha pessoa, tá? E Natal. nós encerra a primeira temporada com Heraldo Balbino, diretamente da Dinamarca, e eu desejo a vocês um Feliz Natal. Heraldo, amo você de coração. Obrigado por tudo. Também. Um Feliz Natal para vocês também. Beijo!